E no vídeo de hoje, como vocês bem sabem, né, a gente já testou aqui diversas vezes o Z Flip 3 no canal e com o lançamento do Z Flip 5 surgiu a pergunta, né, será que o Z Flip 3 continua valendo a pena agora em 2023? Ou será que o Z Flip 5 trouxe tantas inovações que acaba sendo melhor aí do que o Z Flip 3? A gente vai responder essa pergunta no vídeo de hoje, analisando aqui a ficha técnica dos aparelhos, a diferença entre os dois a gente ainda não teve acesso, mas pelas especificações e nossa experiência de uso a gente consegue trazer aqui para vocês se está valendo a pena ou não comprar o Z Flip 5 e se você encontrar alguma promoção, se vale a pena comprar o Z Flip 3 agora em 2023. Lembrando que nós estamos falando de smartphones da categoria dobrável e smartphones que são topo de linha, né? Então, na época que o Z Flip 3 foi lançado, ele tinha o melhor processador e agora com o Z Flip 5 é a mesma coisa, ele tem o melhor processador disponível para o mundo do Android, tá? Falando um pouquinho sobre as especificações, a gente utiliza esse site, o SmartBricks. Se você não conhece, é um site bem legal que você consegue fazer a comparação. Alguns dados não são tão reais assim, mas pela nossa experiência de uso e pelos testes que a gente realizou, a gente consegue trazer aqui, tá? Então, nós falamos aqui, por exemplo, com relação ao processador. O Z Flip 5 vai ganhar com certeza, né? Ele tem aí o Snapdragon 8 Gen 2 contra um Snapdragon 888 da Qualcomm, tá? E aí a diferença é de gigahertz, por exemplo, lá no Z Flip 3 era 2.84, agora no Z Flip 5 3.2. A bateria do Z Flip 3 deixa bastante a desejar, a gente carrega ele aqui de 3 a 4 vezes por dia, porque a gente grava muito vídeo com ele. Ele é a câmera principal aqui do canal hoje, né, na data de gravação desse vídeo. Ele tem 3.300 mAh contra 3.700 mAh do Z Flip 5, tá? Então melhorou, a gente já viu até algumas análises aqui referente ao Z Flip 5, melhorou bastante, porém agora o Z Flip 5 ele tem uma tela maior, né? A tela externa dele é maior. Eu estou super ansioso para testar, muito parecido lá com o celular da Motorola também, né? Que trouxe essa tela um pouquinho maior primeiro do que a Samsung até. Mas 3.700 mAh vai ganhar de 3.300 e pela utilização, provavelmente o Z Flip 5 vai durar aí de 2 a 3 horas a mais que o Z Flip 3. Nos nossos testes, o Z Flip 3 dá em torno aí de 4 horas de tela ligado mais ou menos, tá? Hoje em dia. O Z Flip 3 foi lançado em 2021, ainda vai receber atualização de Android, pelo menos mais 3 atualizações, se eu não estou enganado. O Z Flip 5 acabou de ser lançado, então vai ter aí uma bastante gama aí de atualização. O Z Flip 3 vai ser um pouquinho mais leve, tá? E a construção é bem legal. Falando um pouquinho de design dos dois aparelhos, o Z Flip 3 ele vai ter um vão um pouquinho maior, tá? Já o Z Flip 5 eles cancelaram esse vão que tinha quando o celular está fechado. Então você vai realmente, é como se você tivesse um celular em cima do outro, literalmente. No Z Flip 3 ele fazia mais ou menos assim. Vou mostrar aqui para vocês na mão. Estou utilizando ele para gravar o vídeo aqui, mas ele ficava mais ou menos assim. Ele fechava aqui na ponta, mas tinha um vinco no meio da tela. No Z Flip 5 isso não acontece mais. As telas são ambas de muita qualidade. Um tratamento que teve diferenciado no Z Flip 5 foi para deixar esse plástico, né, um pouco mais gelado para você ter a sensação de vidro mesmo. Porque no Z Flip 3 você dá para sentir que é um plástico, né? A gente que tem mais um pouquinho mais de experiência, mas são telas aí com excelente qualidade. Lembrando que o Z Flip 3 ou os smartphones da Samsung são referências quando se trata de tela, tá? Até porque a Samsung é ela que faz a tela aí de muitos outros smartphones. Então nós temos aqui no Z Flip 5 uma tela Super AMOLED, tá? Com 16 milhões de cores e no Z Flip 3 uma Dynamic AMOLED também 2x, aí com 16 milhões de cores. Ambas as telas, com relação à qualidade, praticamente a mesma coisa, tá? A resolução vai ser a mesma, então a tela interna é de 6.7 polegadas, com atualização de 120 Hz, tá? No Z Flip eu até recomendo talvez você desativar isso, tá? Mas é uma tela tão boa também e eu recomendo desativar por conta da bateria, né? Mas 120 Hz aí vai rodar bem fluido e vai dar para você jogar tranquilamente, tá? Com relação à proteção, o Z Flip 3, a película de proteção dele não era da mais perfeita qualidade, né, por assim dizer, tanto que danificou, trouxe alguns vídeos aqui no canal, mas a proteção da própria tela, nós temos aqui no Z Flip 3 um Gorilla Glass Victus e no Z Flip 5 um Gorilla Glass Victus 2, então ele está bem mais protegido aí com relação a isso. E a tela, o que melhorou com relação à qualidade é que agora o Z Flip 5 tem suporte à atualização aí ao recurso HDR+,
10 Plus, então se você consumir algum conteúdo HDR, você vai ter acesso no Z Flip 5. No Z Flip 3 isso não era possível, tá? E o que mudou bastante, que eu comentei para vocês no começo do vídeo, é a tela externa, né? No Z Flip 3 nós temos uma telinha de 1.9 polegadas apenas. Já no Z Flip 5 nós temos aqui uma tela de 3.4 polegadas, uma tela que vai consumir ali toda a parte externa ali da primeira tampinha, né, por assim dizer. Então você vai conseguir notificação, ajustar algumas coisas bem interessantes. Então houve uma atualização com relação a isso. A questão de armazenamento, 8 GB de memória RAM, armazenamento partindo de 128 GB. E o que melhorou também é a questão do tipo de armazenamento. No caso do Z Flip 5, nós temos aqui um UFS 4.0, o que vai deixar com que o Z Flip 5 ele tenha mais performance. É como se você tivesse um SSD de última geração, M2, contra um SSD mais antigo, mais simples, de primeira geração ou de segunda geração. E aqui nós estamos falando aqui de um SSD já de quarta geração, que tem mais velocidade. Por assim dizer, fazendo um paralelo aí com o mundo do computador, mas o Z Flip 5 tem um armazenamento mais rápido. Transferência de arquivos, armazenamento de arquivos vai ser bem mais rápido e abertura também, tá? Ambos os celulares aí têm suporte à tecnologia 5G e o diferencial também é com relação ao Bluetooth. O Z Flip 5 ele vai ter um Bluetooth aí na versão 5.3 contra a versão 5.1 do Z Flip 3 e o USB-C do Z Flip 5 é 2.0, já do Z Flip 3 é a versão mesmo padrão. Ambos vão ter NFC e proteção aí no caso contra água, tá? Ambos não têm proteção aí contra poeira. Com relação às câmeras, não mudou muita coisa. A câmera do Z Flip 5 é muito parecida com a câmera do Z Flip 4, que é muito parecido com a câmera do Z Flip 3. Não é o foco de câmeras, é uma câmera muito boa, né? A gente não tem o que dizer aí com relação à câmera, né? Mas não chega próximo, por exemplo, do S23, S23 Ultra e etc. E com relação ao Z Flip 3, ele suporta aí praticamente as mesmas coisas que o Z Flip 5. Ambos não vão gravar vídeos em 8K, por mais que aqui está escrito 8K, mas não grava vídeos em 8K. Nós estamos falando aqui de vídeos 4K 60 quadros por segundo, tá? E é uma evolução aí, entre aspas, uma evolução pouco perceptível. O que a gente viu que mudou no Z Flip 5 é mais questões de recursos, vídeo profissional, vídeo, por exemplo, single take, que faz vários vídeos que não estava disponível no Z Flip 3, agora está disponível aí no Z Flip 5. E com relação aqui ao Android, né, o Z Flip 3 veio com o Android 11, então ele provavelmente hoje a gente já está no Android 13, que inclusive é o Android que veio o Z Flip 5. Hoje nós vamos ter aqui no Z Flip 3, acredito que ele chega tranquilamente até o 14, já o Z Flip 5 deve chegar aí no Android 17 tranquilamente, tá? Mas ambos os aparelhos hoje estão com o Android 13. Como eu falei para vocês, Snapdragon 8 Gen 2 no caso do Z Flip 5 e Snapdragon 888 no caso do Z Flip 3, então tem aí uma performance melhor, tá? E aí com relação à questão de bateria, com relação até mesmo a carregamento, o Z Flip 3 foi... na verdade o Z Flip 4 melhorou um pouquinho, o Z Flip 5 continua essa evolução, né, com relação à bateria. Então nós temos aqui uma bateria de 3.700 mAh, que a gente já comentou, contra uma bateria de 3.300 mAh, porém o carregamento está melhor agora. A Samsung chama de Fast Charger, né, carregamento rápido, mas não é verdade. Que a gente tem carregamento aí de 100, 150 watts em smartphones chineses, por exemplo, mas nós temos um suporte a carregamento de 25 watts no Z Flip 5, já é melhor do que o Z Flip 3, que trouxe suporte a carregamento só de 15 watts. No caso do carregamento reverso, no Z Flip 5 você consegue fazer a 15 watts, já no Z Flip 3 você tem essa função também, mas a 11 watts, e no caso aí de carregamento, para ele receber carregamento aí via magnético, né? Que aí do mesmo modo que você pode carregar, você pode receber também o carregamento, é 4.5 nos dois. Isso porque ele vai esquentar bastante. Infelizmente o Z Flip 5, assim como o Z Flip 3, não tem suporte a modo desk, algo que me deixa bem chateado, algo que faz com que eu pense, por exemplo, em não comprar o Z Flip 5 e comprar um outro smartphone que tenha suporte a Samsung DeX, mas essa não é a proposta do Z Flip, né? A Samsung já deixou isso bem claro. A proposta do Z Flip é essa questão de moda, a questão de ser um celular bem compacto. Eu gostei bastante aqui, falando da minha experiência com relação ao Z Flip.
é você poder passear com esse celular sem medo de ser roubado, porque hoje, por exemplo, e tirar boas fotos, gravar bons vídeos, né? Se você, por exemplo, pegar um S23 Ultra, ele é um trambolho, então para tirar uma foto você pega um tablet na mão, por assim dizer. No Z Flip você deixa ele fechadinho, dá para tirar uma selfie rápida, é mais seguro utilizar o Z Flip, na minha opinião, na rua, do que outros smartphones que vão ter uma tela maior. Esse foi o comparativo aqui entre o Z Flip 5 e o Z Flip 3. Lembrando que na descrição eu vou deixar o link dos dois para você adquirir com o melhor preço da internet. O Z Flip 5 já está disponível aqui no Brasil, então dá uma olhadinha nos links da descrição. E não esquece, se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima!